Meu nome é Júlio, tenho 38 anos e sou caminhoneiro há mais de 15. Nessas longas jornadas, já cruzei o país de norte a sul, vendo o sol nascer e morrer ao longo do asfalto, testemunhando que muitos só ouvem falar. Mas, de todas as histórias que colecionei ao longo dos anos, nenhuma é tão viva em minha memória quanto a que aconteceu numa madrugada de inverno, quando as estrelas pareciam se esconder da escuridão que dominava a estrada. Eu estava na BR-116, uma via que conheço como a palma da minha mão, transportando uma carga pesada de aço do Rio Grande do Sul para São Paulo. Era uma noite sem lua, e o silêncio parecia quase palpável, quebrado apenas pelo constante ronco do motor e o som das rodas sobre o asfalto. A estrada estava deserta, e eu já tinha rodado muitas horas sem ver outro veículo. Conforme as horas passavam, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Primeiro, um arrepio na nuca, daqueles que você sente quando está sendo observado, embora não haja ninguém por perto. Depois, uma sensação de que a escuridão ao redor era diferente, mais densa, quase viva. Fiquei alerta, os olhos fixos na estrada, e foi aí que percebi algo que fez o sangue gelar nas veias. No horizonte, algo parecia se mover. Não era um movimento natural, como o de um animal cruzando a estrada, mas uma ondulação no próprio asfalto, como se ele estivesse respirando. Pisquei várias vezes, tentando me convencer de que era apenas cansaço, uma ilusão causada pelas horas de viagem. Mas não era. Aquela coisa, aquela distorção, parecia se aproximar lentamente, tomando conta da estrada à frente, como uma onda negra que se erguia do chão, engolindo tudo ao seu redor. O instinto me dizia para parar, mas a curiosidade ou talvez o senso de dever me fizeram continuar. A cada metro que eu avançava, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer se intensificava. Foi assim que começou a noite mais aterrorizante da minha vida, uma noite em que a estrada, que tantas vezes fora minha companheira, se tornou um labirinto de sombras e sussurros, onde o familiar se transformou no desconhecido e o asfalto sob minhas rodas parecia querer me devorar. Conforme eu avançava, o estranho fenômeno à frente ficava cada vez mais nítido. O asfalto, que antes parecia apenas uma estrada comum, agora ondulava como se fosse uma criatura viva, pulsando em um ritmo lento e ameaçador. Aquela sensação de que algo estava errado se transformou em um peso no peito, um medo visceral que eu não conseguia explicar. Eu sabia que deveria parar, dar meia volta, mas algo mais forte me mantinha no volante, os olhos fixos na estrada como se estivessem hipnotizados. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, percebi que não era a estrada em si que se movia, mas algo sobre ela. Uma neblina densa e escura, tão espessa que parecia sólida, rastejava pelo asfalto. Ela era negra como piche, sugando qualquer traço de luz ao seu redor, tornando a noite ainda mais escura. A neblina parecia viva, pulsando como se tivesse um coração próprio, e aos poucos, começou a se infiltrar pela ventilação do caminhão. O ar dentro da cabine ficou pesado, difícil de respirar, e senti meu coração acelerar. Tentei abrir as janelas, mas a neblina já estava por toda parte, preenchendo o espaço ao meu redor com um silêncio assustador, cortado apenas pelo som abafado do motor. Dentro da neblina, calma-sai a ver formas. No início, eram apenas sombras sem contorno, mas à medida que a escuridão se adensava, as sombras começaram a se transformar. Eram figuras humanas, ou algo próximo disso, mas distorcidas, como se estivessem presas em um pesadelo. Seus corpos eram magros, quase esqueléticos, e seus rostos não tinham feições. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas uma superfície lisa e vazia, como máscaras inacabadas. Essas figuras se moviam lentamente, flutuando ao meu redor, sem fazer qualquer som. Senti o medo crescer dentro de mim, um medo primal que me fez querer gritar, mas o grito ficou preso na garganta. Então, as vozes começaram. No início, eram sussurros quase inaudíveis, como o vento passando por uma fenda. Mas logo se tornaram mais claras, mais urgentes. Eram vozes de homens, caminhoneiros como eu, contando histórias de viagens que nunca terminaram, de rotas que os levaram a lugares que não deveriam existir. Falavam de promessas quebradas, de vidas perdidas em acidentes que ninguém testemunhou, de uma estrada que engolia aqueles que se atreviam a seguir por ela à noite. A neblina, agora completamente dentro do caminhão, parecia querer me sufocar, pressionando contra o meu peito, impedindo-me de respirar. Tentei gritar,
mas nenhum som saiu. As figuras se aproximaram, seus rostos sem feições pairando a poucos centímetros de mim, como se quisessem me absorver para dentro daquela escuridão. Foi então que uma das vozes se destacou entre as outras, clara e nítida. Ela me dizia que eu tinha que escolher, seguir em frente e me tornar parte daquela neblina, ou parar e enfrentar o que quer que estivesse espreita na estrada. Senti meu corpo todo tremer, e sabia que estava à beira de um colapso. O que fazer? Como escapar de algo que não fazia sentido, que não seguia as regras do mundo real? Com as mãos trêmulas, tomei uma decisão. Puxei o freio de mão com toda a força, e o caminhão estremeceu, quase saindo de controle, até finalmente parar no meio daquela escuridão. A neblina ao meu redor começou a se agitar, como se estivesse viva, como se soubesse que eu tinha feito minha escolha. As figuras se contorciam, seus corpos deformados em agonia, mas sem emitir um único som. Desliguei o motor, e um silêncio absoluto tomou conta da cabine. Fiquei ali, imóvel, esperando o que parecia ser o meu fim, enquanto a neblina se mexia ao redor, envolta em sombras e sussurros. O silêncio dentro da cabine era sufocante, cortado apenas pelo som abafado da minha respiração. Eu podia sentir o peso da neblina ao meu redor, como se ela estivesse viva, pulsando com uma intenção que eu não conseguia compreender. As figuras distorcidas continuavam a flutuar na escuridão, seus rostos sem feições pairando perto de mim, mas sempre sem tocar. Era como se estivessem esperando por algo, talvez pelo momento certo para se apoderar de mim. As vozes, antes apenas sussurros desconexos, começaram a se alinhar em um coro de desespero. Eu as ouvia claramente agora, como se estivessem dentro da minha cabeça. Falavam de uma estrada que não levava a lugar algum, de almas presas entre o asfalto e o esquecimento, caminhoneiros que nunca mais voltaram para casa. Eram lamentos de dor, de vidas interrompidas, e cada palavra parecia carregar um peso insuportável. Foi então que a voz principal, aquela que havia se destacado antes, voltou a falar. Ela não era um simples sussurro, mas uma ordem clara, quase autoritária. Disse que eu precisava escolher, que meu tempo estava acabando. Ou eu seguia em frente e me tornava parte daquele pesadelo, ou enfrentava o que estava escondido nas sombras, esperando para me devorar. Meu corpo inteiro tremia, e o suor frio escorria pela minha testa. Eu sabia que não havia escapatória fácil. As figuras na neblina começaram a se mover mais rápido, contorcendo-se em formas que desafiavam a lógica, seus movimentos acelerando conforme a voz ficava mais insistente. Podia sentir que, se não tomasse uma decisão logo, seria engolido pela escuridão, condenado a vagar por aquela estrada perdida para sempre. Com um esforço desesperado, soltei o cinto de segurança e abri a porta do caminhão. A neblina lá fora era ainda mais densa, uma parede negra e pulsante que parecia tentar me arrastar de volta. Mas eu sabia que ficar dentro do caminhão era uma sentença de morte. Saltei para o chão, meus pés tocando o asfalto frio e úmido, e a escuridão me envolveu por completo. De repente, tudo ficou em silêncio. As vozes cessaram, as figuras desapareceram, e eu estava sozinho, parado no meio daquela estrada antiga e esquecida. A escuridão ao meu redor parecia mais densa do que nunca, mas algo em mim dizia que eu tinha feito a escolha certa. A neblina, que antes parecia determinada a me engolir, começou a se dissipar lentamente, como se tivesse perdido o interesse. E então eu vi, à minha frente, um velho caminhão tombado, parcialmente coberto pela vegetação. Era um modelo antigo, que já não se via nas estradas, e o estado de decomposição indicava que estava ali há décadas. Ao me aproximar, percebi que a cabine estava aberta, a porta pendendo de um dos lados. Um calafrio percorreu minha espinha quando olhei para dentro e vi algo que jamais esqueceria. Sentado ao volante, estava o corpo esquelético de um caminhoneiro, suas mãos ainda agarradas ao volante enferrujado. Mas o que me aterrorizou de verdade foi o reflexo do meu próprio rosto no vidro quebrado da janela. Não era minha imagem como eu a conhecia, mas uma versão distorcida, envelhecida, como se eu tivesse perdido anos naquele breve instante. Naquele momento, tudo fez sentido. A estrada, a neblina, as vozes, eram todas parte de um ciclo de almas perdidas que se repetia há anos, décadas talvez. Eu tinha sido levado para aquele lugar para tomar uma decisão, e ao sair do caminhão, eu tinha escapado do destino que esperava por mim. Mas o preço foi alto.
Eu sabia que nunca mais seria o mesmo, que algo dentro de mim havia sido arrancado e deixado naquela estrada. Sem olhar para trás, corri de volta para o meu caminhão, liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. A estrada se abriu novamente à minha frente, e em pouco tempo, voltei à BR-116. O céu começava a clarear no horizonte, e a luz do amanhecer trouxe um alívio que eu nunca havia sentido antes. Mas desde aquela noite, algo em mim mudou. Cada vez que passo por aquela estrada, sinto um frio na espinha, como se a neblina estivesse esperando para me levar de volta. E as vozes às vezes ainda sussurram na minha mente, lembrando-me de que, por mais que eu tenha escapado, uma parte de mim ficou para sempre naquela estrada, presa entre o asfalto e o esquecimento. Acelerando para longe daquela maldita estrada, senti o alívio misturar-se ao medo. O amanhecer despontava no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de laranja e rosa, mas, para mim, aquela luz trazia pouco consolo. Eu sabia que algo havia mudado, que uma parte de mim tinha ficado para trás, naquela noite envolta em neblina e sombras. A BR-116 nunca pareceu tão acolhedora quanto naquela manhã. A estrada principal, com seu fluxo constante de veículos e a familiaridade dos marcos ao longo do caminho, parecia uma promessa de segurança, de normalidade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo profundamente inquietante em mim. Uma sensação de que, mesmo tendo escapado, eu nunca estaria realmente livre. Cheguei a São Paulo mais cedo do que o previsto, mas ao estacionar o caminhão e descer, minhas pernas quase não suportaram o peso do meu corpo. Senti-me exausto, como se tivesse passado por um inferno pessoal. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha esposa, mas ao ouvir a voz dela, uma onda de emoção me tomou, e eu mal consegui dizer que estava bem. Desliguei o telefone rapidamente, tentando segurar as lágrimas. Depois disso, passei dias tentando esquecer o que aconteceu, convencendo-me de que foi apenas um pesadelo causado pelo cansaço, talvez uma alucinação. Mas as vozes, elas não me deixaram em paz. Sempre que fecho os olhos, ainda ouço sussurros daqueles caminhoneiros perdidos, suas histórias incompletas, presas entre o asfalto e a escuridão. Às vezes, durante a noite, sinto como se a neblina estivesse voltando, rastejando por baixo da porta do meu quarto. Decidi evitar aquela estrada à noite. Agora, sempre que viajo, planejo minha rota para passar por lá apenas durante o dia, mesmo que isso signifique perder horas de sono ou atrasar entregas. Não posso correr o risco de ser puxado de volta para aquele lugar, para aquele pesadelo sem fim. Contei minha história apenas uma vez, para um velho caminhoneiro em um bar de estrada. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, fez apenas um sinal de cabeça, como se entendesse. Não perguntou mais nada, nem ofereceu consolo. Apenas olhou para mim com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Era o olhar de alguém que já tinha visto algo semelhante, alguém que também havia cruzado com o inexplicável e sobrevivera para contar. Hoje, toda vez que passo por aquele trecho da BR-116, sinto o mesmo frio na espinha, o mesmo arrepio que me percorreu naquela noite fatídica. Não importa quantas vezes tente esquecer, a lembrança está sempre lá, como uma sombra espreita nos cantos da minha mente. E, em momentos de solidão, quando estou dirigindo em uma estrada vazia, não consigo deixar de me perguntar: quantos outros caminhoneiros já cruzaram aquela neblina? Quantos já ouviram as vozes, sentiram a presença daquelas almas perdidas? E quantos conseguiram escapar? Ou foram para sempre absorvidos pela escuridão? A única coisa que sei com certeza é que nunca mais serei o mesmo. Aquela estrada me mudou, deixou uma marca que não pode ser apagada. E mesmo agora, enquanto relato essa história, sinto a neblina se aproximando, como se estivesse esperando o momento certo para me reivindicar de vez.